Olá, jovem navegante! Você chegou na Reverse Mountain. Eu sou o Júlio e hoje nós vamos fazer uma review especial, pois hoje temos um convidado, Luiz. Luiz, se apresente, por favor. Opa, tudo bem, gente? Prazer, Luiz, né? Sou conhecido aí também como Salamandro Beza. Tô muito feliz aí com o convite aí por chamar um cara aí que dedicou uma grande parte da sua vida para ler essas histórias coreanas. Certo. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre um mangá que eu comprei recentemente, que eu fiquei bem animado para ler, pensei que ia ser maneiro. O Luiz até me disse que parece um pouco o Mushoku Tensei, que eu gosto muito, que é o Beginning After the End. Diga, Luiz. Pô, cara, então, realmente, pra galera que gosta, assim, dessas histórias famosas de Isekai, né, principalmente essas histórias coreanas, cara, é um bom começo, assim, realmente é uma parada muito legal. Tem uma pegada muito Mushoku Tensei, né, pra galera que já leu, que já conhece, acompanhar esse protagonista, principalmente os primeiros anos da vida dele, né. Normalmente a galera chega assim, vai pro Isekai, aí o cara nasce, aí já corta ele pro começo da adolescência, e depois o cara já tá adulto, tipo, em 3 capítulos. O diferencial desse é que ele acompanha um pouco mais esse começo, apresentando mais o mundo, descobrindo junto com o personagem, que tem essa pegada também de Mushoku Tensei, né? Que o cara, tipo, sai descobrindo assim, aos poucos, a gente vai muito com o protagonista. Então, essa obra foi publicada aqui no Brasil pela New Pop, o preço deixa eu ver se tem um preço aqui. Não tem o preço, mas depois eu indico aí no vídeo. Ele é do tal do Turtle Me, que segundo o Luiz, que ele acabou de me falar tem 2 segundos atrás, ele é americano. E quem escreve é o Fuyuki23, que ele é indonésio. E o que você pode me falar sobre... Exatamente. Então, o americano é o cara que escreve, né? A gente tem a novel, ele foi toda idealizada por um americano. E hoje o Fuyuki, que é indonésio, que desenha pra gente, a gente ainda pega a tradução em português. Cara, globalização aí torando. Tá certo. E você sabe de alguma outra obra que o Turtle Me fez? Alguma outra coisa? Cara, até onde eu sei, não, né? O The Beginning of the End provavelmente foi a que estourou, né? Colocou ele no marketing. Normalmente, quando alguém estoura assim, é muito comum o cara, tipo, dar uma subida com as outras obras e ficar só com a principal. Pra garantir que o nome dele fique em alta, né? E tudo mais. E também porque, poxa, o cara vai começando a se inscrever e tudo mais, aí começa a pegar uma... Ah, pô, tu escreveu errado, não sei o que, deve ficar malzão pro cara, né? Que já tá bombando. Entendi. Pô, então... Então hoje vai ser mais um bate-papo e tal, vou até mostrar umas imagens do mangá pra vocês verem, porque ele é muito legal, que ele é full color, né? Então ele é todo colorido, eu vou abrir aqui uma página aleatória. Ó, ele é todo colorido, tá vendo? Todas as onomatopeias foram traduzidas para português, então não estão nem coreano, nem japonês, nem nada, tá tudo em português mesmo. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, vamos ver. Uma onomatopeia, cadê, ó? Sei lá, por exemplo, vou pegar uma aleatória aqui, tipo, essa onomatopeia aqui tá traduzida, tá vendo? Não tá nem em coreano nem em japonês, eles traduziram todas as onomatopeias. Eu acho isso legal e tal. Tipo, pode ter gente que pensa assim, ah não, tem que deixar o original e não sei o que, mas eu acho que para alguns tipos de obras fica legal. Por exemplo, quando eu era mulher que acompanhava Naruto, eu acho que o Naruto eles traduziam as onomatopeias, aí eu não acho tão legal. Eu acho que o Bleach também, no começo eles traduziam, mas hoje em dia a maioria das obras não tem a tradução da onomatopeia, então tá sempre em japonês. Inclusive eu gosto muito de tentar ler isso aí, ler as onomatopeias, é meio que um desafio que eu faço. Mas então, Luiz, dá um resumo aí então pro pessoal para saber qual é da história. Cara, a história é muito difícil você dar um resumo normal sem sair muito daquilo que a gente conhece de Isekai, né? É sempre, é um protagonista que veio de outro mundo, que ele já era bom no outro mundo, ele já vem com conhecimento, vai nesse novo mundo e ele se destaca porque ele é muito melhor, ou muito mais forte, ou entende muito mais do que as crianças da época dele, né? O The Beginning of the End, não vou mentir, a premissa também, o começo dele vai muito nessa linha. Como eu sou a pessoa que chegou a acompanhar religiosamente toda semana até o último hiato dele, se eu não me engano, que foi ali no finalzinho desse ano de 2025, no finalzinho não, no comecinho do ano de 2025 ali, ele teve mais um hiato, até o Fuyuki já parou de desenhar ele, parece que uma empresa já entrou, né? Então, eu acompanhava ele religiosamente, cara. Ele é um bom... Ele anda bem, né? Porque, claro, a gente acompanha um protagonista muito forte, né? Como qualquer história, para ser relevante até um certo ponto e ter uma boa história, é um protagonista forte. Mas o que me pega é que, tipo, o autor ele consegue inserir
desafios, né, para o nosso protagonista, que já é forte, mas são desafios que estão à altura dele, né? Então você vai acompanhando isso, que tipo, é uma criança que ela é forte e tudo mais, e mais pra frente aparecem outras crianças que também têm um potencial parecido com o dele. Então isso eu achei interessante, né? O cara, quando escreveu, pensou que, pô, beleza, ele é um prodígio, mas também existem outros prodígios que estão conseguindo parear com ele, né? Obviamente é uma coisa isso é bem interessante. Às vezes pra lutar como é de 18, né? Então, mas isso é bem mesmo interessante, assim, bem interessante. Ele consegue colocar uma limitação. Não, isso é legal, porque se ficar só no único personagem maneiro forte o suficiente é o protagonista, vira solo leveling, né, cara? Exatamente, né? O solo leveling, até um certo ponto, você tem um desafio, né? Mas depois disso, o Song Yu já tá extrapolando, o cara é só... Hoje em dia, o cara vira um deus, aura, né? O cara fica lá parado farmando aura. O cara virou um deus, aí tipo, perde toda a graça, né? É legal toda a evolução dele, mas a certo momento ele fica tão forte, né? A minha pergunta é justamente essa. Tem algum momento que o principal dessa história vira tão forte que começa a ficar meio desigual? Tem essa parte? Ele fica tão forte que fica tipo solo leveling? No After the End? Não, cara, até onde eu li, não. Até onde eu li no The Beginning of the End, ele é bem tranquilo, assim. Quando eu terminei de ler, né, como eu gosto de colocar, as idades do personagem, né? Apesar de você ter os arcos da história e tudo mais, eu gosto muito de ter um parâmetro de acordo com a idade do personagem. Então, se eu não me engano, a novel, né, que o cara tá escrevendo, ele chegou agora há pouco na maioridade. Foi a última notícia que eu tive, que ele pegou ali os 18 anos. E até onde eu tava acompanhando, ele tava com os 16, né? Então, é mais ou menos, né? 16 ou 15, ele já tava ali na adolescência, que é muito engraçado, né? Que eu gosto muito que esse autor, pelo menos, ele lembra, né? Ou percebe algumas coisas que os outros não percebem, né? Que o de Mushoku, né? Ele tem toda essa questão de tipo, saber mais, mas o desenvolvimento de personagem é muito bom e tudo mais. Só que eu gosto que uma coisa que esse personagem, que o autor lembrou, é muito dos hormônios do personagem, né? Então ele é um cara assim, ele tá ali com os 14 anos, aí ele, tem uma galerinha dando em cima dele, e aí ele começa a cogitar em tipo, vou dar uma chance pra essa menina, mas não, cara, eu sou muito velho, tipo, não dá certo, mas tenho 14 anos, tipo, os hormônios estão me destruindo, tá ligado? Sim, então, maneiro, eu lembro muito dessa cena, que é uma parada que você não vê nos isekais, né? Que é tipo, abordar a idade do personagem e realmente lembrar de coisas biológicas do ser humano. Mas eu lembro que quando no Mushoku Tensei tem uma cena que ele começa a se masturbar, aí ele vai num cantinho assim do navio, se masturba, do que ele volta, a menina do cabelo vermelho é Eri. Acho que a Eri fala assim, Eris, ela fala assim, você tá achando estranho. Tu tá achando estranho. Ele fica tipo, caralho. Eu não lembro dessa. Mas eu confio em você. O jogo tem que aborda muito essa questão sexual do personagem, né, também. Inclusive, é meio estranho, né? Porque até polêmicas, né? Porque ele tem, tipo, 38 anos com a garota de 13. Tu fica tipo, caraca, né? É meio estranho. Pois é. Então, esse é abordado nisso, né? O cara fica, mano, sou muito velho, não vai dar muito certo isso não. Deixa pelo menos ela ficar na maioridade. É melhor, né? Melhor. Bom, o que mais? Quer falar de termos técnicos, então? Tipo, sei lá, traço... Sei lá... Cara, a gente pode falar, né? Como o Fuyuki começou a desenhar, né? Tipo, já desenhava, né? Obviamente. Ninguém que... quero aprender a desenhar, vou começar a desenhar um mangaka aqui do zero. Sim. Muito difícil as pessoas fazerem isso, né? Quem fez isso foi o One, né? De One Punch, né? Cara, eu não sou bom no desenho, mas eu gosto de desenhar e vamos desenhando. Sim. Você vê a evolução do cara nitidamente, assim, nos quadrinhos. Pois é, bem legal, mas o Fuyuki também, você vê que o cara, mano, foi... Se você vai acompanhando, você vê, principalmente nos hiatos, né, cara? Assim, a qualidade vai aumentando consideravelmente, né? A gente percebe aí, principalmente, como é qualquer começo de mangá assim que não tem muito orçamento, é muito focado mais no personagem principal, mais fundos muito opacos, neutros, assim, aquele verde quando é gramado, sem detalhe atrás. Eu vou pegar uma foto aqui. A casa, né? Sempre marrom. Deixa eu pegar aqui. Né? A gente por exemplo, aqui, ó. Tem... Aqui, ó. É bem que você falou, né? Tá uma cor neutra aqui, cor neutra. Cor bastante neutras. Cor e neutra. aí o que eu acho legal é que conforme você vai vendo, ele vai melhorando, assim, tipo, você vê que ele começa a colocar mais detalhe, ele começa a desenvolver mais alguns personagens. E a sinopse, Luiz? Vamos lá, a sinopse do The Beginning of the End, né? A gente
conhece aí o Ray Gray, né, que é um monarca poderoso e solitário que após a sua morte reencarna como Arthur Lewy, né, em um mundo mágico chamado de Carten. Relembrando sua vida passada, Arthur decide usar seu conhecimento e experiência para corrigir seus erros e proteger sua nova família e amigos. Né? Bacana. Então, é legal, né? Tem aquela coisa... Diga. Não, eu ia comentar que é bem genericão, né? Assim, a gente, nesse momento, acho que a ideia, né? A ideia o pessoal gosta muito, né? É literalmente um gênero, né? Isekai. Então, o que realmente muda é como vai ser abordada essa história, né? Eu acredito que dentro do que foi colocado, até agora, ele fez tudo muito bem, né? Então, no que eu li, dá pra ver muito bem que é tipo aquele negócio de Isekai clássico. Quando o cara renasce, ele já pensa assim, não, vou ficar muito bom na magia. Aí ele começa desde pequeno lá a treinar o negócio do... que eles têm um centro de aura, né? Sei lá, que ele vai cultivando, com 3 anos de idade ele consegue desbloquear e tal. Isso eu achei maneiro. Só que achei meio engraçado, né? Porque tipo, quando ele desbloqueia, até meio spoiler, mas é bem que ele estoura a casa inteira. Aí eu acho que esse negócio da mana e centro de aura vai ser bem explorado aos poucos no decorrer da história, né, Luiz? Cara, exatamente. É um sistema que eu considero interessante, né? Apesar de que eu sou ferrenho crítico a sistemas de magias. Assim, pra mim, não porque eu não gosto, mas assim, eu acho limitação, tipo assim, o plot de, não vou continuar lutando porque a mana tá acabando, eu acho algo muito, tipo, precisamos de um roteiro, vamos colocar isso. Entendi. Mas dentro dessa questão de núcleos, assim, cara, é até que interessante, né? Você consegue perceber claramente quem consegue colocar um pareamento claro de se o mago vai ser mais poderoso ou mais técnico, né? Então, dentro desses limites é muito legal essa questão de núcleo, né? Se você tem núcleo de mana, que eles variam as cores, né? E você vai indo do preto até o branco, se eu não me engano. Eu acho que o branco você passa vermelho, laranja, verde, e ele pode ser mais escuro ou mais claro. Então, entre os próprios núcleos você ainda tem diferenças, né? E aí quando você muda a cor do seu núcleo, é exponencial o seu crescimento. É alguma coisa nesse sentido. Eu acho legal, acho interessante, né? Isso é abordado bastante, né? Tem uma competição interna entre o pai e o filho também em relação a quem tem um núcleo mais poderoso. Legal, né? Isso eu não sabia, muito legal como isso influencia. Isso eu não sabia, não. Sem falar que é abordado também, tipo assim, você pode acontecer, tipo assim, da pessoa não desenvolver o próprio núcleo. Então você tem pessoas que mesmo treinando não conseguem chegar nesse ponto. Então também são coisas assim que são abordadas e que são levadas em conta, né? Tipo assim, pessoas que não conseguem ter um poder mágico, por exemplo. Isso também é retratado. O que eu achei legal também é que ele faz um paralelo, né? O autor, quer dizer, o autor não, o personagem principal, né? Acho que você deve também lia um pouquinho do light novel. Eu achei legal também. Mas o que eu queria destacar é porque o autor fala que no mundo dele tinha um negócio muito similar, que era o Ki, que era meio que uma energia que eles usavam pra brigar de espada e tal. E ele fala que a diferença do Ki pra mana é que no mundo dele o Ki, ele só é coisa interna, enquanto que a mana, ele consegue usar a mana exterior também, e por isso que a magia é tão diferente, é um pouco mais diferente do Ki, mais aperfeiçoado, digamos assim, não é, Luiz? Então, o Ki, né, se eu não me engano, ele tem também toda a questão do chakra, né, também do Naruto, que é uma força interna, né, você cultiva ou você faz aquela força interna e te permite fazer outras coisas, né. Muitas artes marciais, principalmente orientais, usam esses termos, que é legal, né, assim, eu acho muito interessante essa mística e tudo mais. E aí, pelo que eu entendi também, né, existe a mana no mundo. Então, tipo assim, o mundo está repleto de mana e você tem locais que você tem mais ou menos concentração de mana, por exemplo. Isso vai ser abordado logo no próximo capítulo. Você pode usar a mana exterior e a sua mana interna para interagir, fazer magia, né? Inclusive e aí entra o núcleo. E tem 2 tipos de magia também. Tem a magia de reforço, né, que você só fica mais rápido, mais forte. E tem a magia que você solta magia mesmo, né? E também tem outro tipo ainda que é o que curam, né? Que são os healers. Por exemplo, a mãe dele é uma curandeira, que é uma coisa muito rara, né? Que você tem muitas poucas pessoas que sabem usar magia de cura.
Isso, exatamente. Então, isso é interessante, né? Então, e também é falado que você consegue, tipo, o seu gene, né? Ele consegue ter pré-determinação para ser um usuário melhor ou pior de magia. Né? Então, ele também é mencionado isso, né? Como ele tem uma mãe que tem essa magia de cura, que é um traço muito raro, mais pra frente, né? Vai ser mencionado isso. Isso vai ser muito importante para o que o personagem vai se tornar e porque ele vai conseguir fazer algumas coisas. E os personagens? Vamos falar sobre os personagens. Vamos lá, Luiz, manda bala. Bem, a gente tem o principal, que é o Arthur Lewy, né? O nosso protagonista, ele que vai definir toda a história e tudo mais. A gente vai acompanhar principalmente o núcleo dele. E, bem, aí tem a abordagem familiar, né? Que é outra coisa que os isekais pecam muito, que é a abordagem familiar do personagem. Eu acho isso muito interessante para você até, como leitor, criar empatia pela pessoa que o protagonista está acompanhando, né? É muito comum, pelo menos para mim, quando o cara fala, minha mãe, eu preciso salvar ela, eu fico tipo, pô, cara, parece que você não tava nem aí pra sua mãe e do nada você tem que salvar ela, tá ligado? Pois é. Então, pra mim, eu achei muito legal que, pelo menos, ele dentro desse primeiro capítulo, deu um foco maior, pelo menos, na interação, de como é a visão do personagem principal em relação à mãe. Se eu não me engano, tem trechos também, né, de como se a mãe estivesse escrevendo no diário em relação ao filho. É um capítulo. Que também gera uma empatia, exatamente. Isso é muito legal, né? A mãe dele, né? Alice Lewy, né? Então ele nasceu ali na família Lewy. Ela que tem poder de curandeira e tudo mais, né? Que já é apresentado logo no começo, que enfatiza ele. E também o pai dele, né? O Reynolds Lewy, né? Que é um ex-aventureiro. Então isso já introduz pra gente que a gente tá numa época meio medieval, que a gente também tem muito essa questão de aventureiro. Uma pegada bem D&D, né? E também, logo depois assim, a gente é introduzido aos Chifres Gêmeos, né? Que era um grupo de aventureiros que o pai dele fazia parte. A mãe também, né? Acho que a mãe também. A mãe também, né? A mãe também, então o pai e a mãe faziam parte desses aventureiros, né? Os dois aposentaram pra fazer uma família. Eu acho como qualquer boa história de aventureiros. Eu acho que eles estavam lá, daí eles casaram. Eu acho que o Reynolds encontrou a mãe e convidou ela pra participar do grupo. Acho que foi isso. Se não me engano. Talvez seja foi isso? Eu não tenho certeza não, mas vamos deixar quieto. Tá, bem, temos aí, né? E aí a gente também é introduzido, né? Então tem toda essa dinâmica medieval. E é uma boa introdução, eu gosto de uma introdução um pouco mais devagar, né? Esse é o pai, essa é a mãe, essa é a personalidade do pai, essa é a personalidade da mãe. E logo depois você é colocado assim no novo momento, né? Que o pai admite que ele não tem a capacidade de criar o filho, então eles precisam colocar o filho agora num tutor, né? Se eu não me engano, ele tá com uns 3 ou 4 anos de idade. Acho que é por aí, acho que tem 4 anos, eu acho. Aí eles querem eles querem ir pra uma cidade, aí eles pegam a ajuda de uns amigos que também estão indo lá, né? Que na verdade é o grupo que ele fazia parte, né? Exatamente, é o ex-grupo que ele fazia parte, ele é chamado para ajudar na escolta, né? Então isso também já é um indício de criação de mundo, de que, pô, existem pessoas que estão dispostas a fazer o mal nesse mundo, né? E tudo mais, se querem se aproveitar dos mais fracos, então isso também dá uma boa criação de mundo, que eu acho muito legal. O mangá para quando eles estão sendo emboscados lá, não sei se é só spoiler, mas... o mangá que eu li, né, esse volume aqui, ele acaba justamente nessa parte, deixa um cliffhanger, né, deixa um suspense, que ele acaba numa página que eu não vou mostrar, mas aí meio que dá o gancho, né, pro próximo volume. Exatamente. Inclusive esses ganchos que me fizeram muitas vezes ir atrás da novel, né, às vezes o cara parava de desenhar e, pô, acabou aqui, pô, mano, não tem como acabar aqui não, deixa eu ir atrás da novel, deixa eu ver como é que é, e era isso, mano, era muito... Entendi. Era bom. Hoje em dia eu já dei uma Mas você leu a novel em inglês ou em português? Cara, eu li muito em inglês, por causa da velocidade que saía. Então a novel saía muito rápido também, o mangaka saía muito rápido em inglês também, né? Então a galera que trabalhava na tradução, ou às vezes saía primeiro em inglês e depois era traduzido para japonês. Como era um filipino fazendo, né, e o americano, provavelmente saía primeiro em inglês e depois era traduzido. Indonésio, desculpa. Como ele era indonésio e depois filipino, e como ele era indonésio e desenhava, e tudo mais, já devia sair em inglês mesmo. Pô, deve ser legal também dar uma procurada pra saber como é que é o mercado de mangá na Indonésia, porque eu nunca ouvi falar de nenhum mangaka indonésio que fez sucesso. Pode ser uma coisa pra explorar. Eu acho que é comum, assim, a mão de obra deles é barata. Pra desenho, essas coisas, é bem... Né? E fora também que o próprio mangaka, pô, a gente que acompanhava pelo menos, ele tinha alguns problemas ali, ele tinha saúde bem mais ou menos, né?
que, pô, exige muito, assim, cara. Pô, você tem que fazer todo o desenho, né? A pintura e tudo mais. Eu não lembro se ele fazia sozinho ou se era ele mais alguém. Normalmente tem mais alguém. Normalmente tem mais alguém. Uhum. Que, né, de título de curiosidade, os manuás, né, são coloridos hoje porque eles são muito pensados em telefones, né? Sim. Então, se você for ver o original ali no... Original não, né? Mas quando você procura a saída, ele é mais estreito, né? Que nem o tigrinho, o famoso tigrinho, porque ele é pensado justamente na tela de telefone. Sim. E como o mangá, que é japonês, né, é muito preto e branco, porque ele era muito impresso. Então era mais barato você fazer em preto e branco. Sim. Então aí com mão A, já que você não tem curso de papel, você pode fazer a cor que você quiser. O próprio Solo Leveling também nesse esquema, uma tripona assim, né? E exatamente. O que me pega é que mão A, né, que é o mangá coreano, ele é na leitura ocidental, né? Então é a leitura normal, tipo que nem Gibi da Mônica, Super-Homem, Homem-Aranha. Só que aí é engraçado porque eu tô tão acostumado a ler mangá que às vezes eu tava lendo assim, cara, é esse balão mesmo ou é aquele ali, sabe? Porque é outra leitura, né? Mas é costume, né? Sim, sim. E quando você tá no telefone, os próprios diálogos já são pensados pra isso, cara. Você tem, por exemplo, é muito comum você no telefone, o diálogo principal do primeiro personagem tá em cima e o do segundo tá embaixo, então você não tem essa disparidade assim tão grande. Assim, é uma leitura bem dinâmica, muito rápida, né? Principalmente cena de luta, assim, que a galera gosta de dar umas olhadas, as próprias cenas e tudo mais, elas são pensadas, e elas já são mais em diagonal pra você poder ver o que tá acontecendo e tudo mais. Sim. Isso é bem legal, né? A cena, tipo, a clássica cena do Naruto lutando contra o Sasuke, se abrir a página do mangá, ela tava ali os dois se trocando, assim, ocupando aquelas duas páginas. Sim. E você, nossa, que legal. E o do manhwa não, do manhwa você vê que muitos conflitos, eles são na diagonal, pra usar a maior quantidade de área possível. Bacana. Esse detalhe eu não sabia, tá vendo? Não, é coisa que você vai, depois que você lê, assim... 20, 40, 50. Aí... cara, depois que você lê assim, tô sem saco, eu tô aceitando qualquer coisa. Meu amigo, aí você só quer mais conteúdo e você acaba caindo na mesmice. Eu até parei por causa disso, cara, tipo... porque as histórias acabam se repetindo, né? Você nunca vai contar uma coisa tão original assim, não fica tão original, né? Exatamente. Você vai ver o próprio Mushoku Tensei, ele é muito bom e tudo mais, mas assim, você vê claramente o Mushoku tendo influência no próprio The Beginning of the End, o The Beginning of the End influenciando outros isekais e por aí vai. Então é isso. Vamos dar agora uma nota assim, como é que cada um avalia isso. É até legal porque a gente pode ter uma divergência entre as nossas notas e a gente pode comentar. Então eu acho que esse meu primeiro volume que eu li fica ali no 7,5. Achei legal, mas assim, aquela coisa, né? Meio, como o próprio Luiz falou, Isekai é sempre meio parecido no começo. Mas o que me leva a botar pra cima é a questão da mana, que tem a questão do núcleo, a questão do cara ser um general, ser um rei, que sabe muito de luta. Então acho que isso pode dar um up maneiro lá pra frente. Então minha nota aí é 7,5. E você, Luiz, quanto é que você dá? Cara, eu conhecendo a obra, assim, sabendo o que ela vai virar e tudo mais, e na época que eu li, cara, pra mim, hoje, né, o primeiro volume ele é um 6, assim, ele consegue te prender, mas na minha época me prendeu porque eu não tinha muita coisa pra ler, e depois, cara, acabou virando uma das melhores obras que eu já li dentro desse gênero, assim, de manhwas e isekais, né, que tem muito. Sim. Mais pra frente, cara, ler que ela fica um 8/9 facilmente. Tá, então sua nota geral da obra é 8,9, então 8,9? Minha nota, hoje, sabendo o que acontece, é 8,9. Como uma introdução a um Isekai, eu colocaria um 6. Eu também tô puxando meio pra baixo. Na verdade, eu vou dar 7,5 não, vou dar 7. Porque, realmente ele é muito padrãozão, né? O começo é muito genérico, mas depois eu levo fé que vai ficar legal. É porque também não teve nenhuma ação muito forte, assim, tipo luta, assim. Teve umas lutinhas ali, mas eu queria realmente ler mais um pouco pra ver qual é. Eu acho que eu vou dar uma lida aí. Então, eu acho que eu não tenho como fazer propaganda de onde a gente lê, porque é pirataria, né? Ou então eu leio também muita coisa físico, né? Mas, então, tipo, não tem na Manga Plus, por exemplo. Normalmente eu recomendo o Manga Plus, que tem todas as obras, né? Tem One Piece e tal. Mas eu acho que se você quiser ler, então você tem que dar uma fuçada aí nas internet. Então, a gente fica por aqui. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, me fala aí para eu fazer mais tipos desse vídeo assim com um convidado e tal. Acho que foi uma dinâmica maneira. E aí, já é navegante? Se inscreve aí no meu canal. E o Luiz também vai fazer um canal do que, Luiz? Fala aí qual vai ser o seu canal.
Cara, então, eu fiz investimento aí de impressora 3D, eu gosto muito desses animes e tudo mais. Tô aqui com os bonequinhos todos espalhados, assim, se colocar aqui dá pra ver um pouquinho aqui Pô, pega aí. do Caru sem cabeça. Pega aí. Cara, tá tudo desmontado aqui, tudo feio, pô, não vou pegar não. Pô, vacila aí. Mas a ideia é eu começar, mano, fazer um pouquinho de pintura aí, ajudar essa galera, é um ramo que eu gosto muito. Fazer um pouquinho da dica e tudo mais. Cara, eu vou estar aprendendo, então eu acho que o canal vai ser eu aprendendo comigo, alguma coisa assim. Sim. Eu vou... Quem sabe aí você daqui a pouco já não mostra aí uma coisa feita minha pra galera jogar. Claro. Eu já encomendei a minha. Pra fazer. Exatamente. Pra encomendar, como é que faz, Luiz? Tô brincando. Cara, vamos ver. Tem que ver. Por enquanto vai ser no off. Eu tô brincando. Então a gente fica por aqui. Então a gente fica por aqui. Até a próxima, pessoal. Vejo vocês aí pela grande live. Gente. Valeu. Falou, Luiz. Valeu.